Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o bate-papo político desta sexta-feira, encerrando a semana aqui no Jornal Alerta Geral, mas lembrar aos ouvintes internautas que amanhã é dia de Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. E hoje uma agenda que mexe com os interesses dos estudantes, dos professores, educadores, secretários municipais de educação do Brasil inteiro e especialmente aqui do Ceará. Vamos falar sobre o Fundeb. A Câmara Federal deve votar na próxima semana a proposta de emenda à Constituição PEC que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica, respondendo o jornalista Beto Almeida, por mais de 60% do financiamento de todo o ensino básico do país, etapa que vai do infantil ao ensino médio. O fundo é composto por recursos que provêm de impostos e transferências da União, estados e municípios. Criado em 2006, o Fundeb tem validade até o final deste ano. Daí, jornalista Beto Almeida, a preocupação para deputados federais e senadores votarem o quanto antes essa mudança na Constituição Federal que torna, sim, o Fundeb permanente. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, essa questão do Fundeb, ela é tão importante e preocupa, porque nós estamos num período, por exemplo, em que em um ano e meio de governo, nós já caminhamos em busca do quarto ministro da Educação. E nós estamos, nesse momento, sem um ministro. Mas existe uma matéria que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, Luzenor, que tenta colocar o Fundeb de forma permanente na agenda governamental, ou seja, ele passa a ser um projeto, um plano de governo, não necessariamente de um governante, é um plano de Estado, aliás, é um plano do Estado. O que ocorre com esse problema, Luciano? É que ele tem um prazo para finalizar, 31 de dezembro, você disse bem, é de 2006, então faz 14 anos que o Fundeb vem aí sendo prorrogado. A questão agora é, o Fundeb, a proposta é de torná-lo permanente, mas para torná-lo permanente precisa discutir valores. A proposta aí, é que atualmente, por exemplo, ele é composto por 10% desses fundos que você colocou, dos impostos que são arrecadados, e a previsão é de que passe para 20%, logicamente de forma gradual até 2026, na composição desses fundos. E aí você pergunta o seguinte, qual é o impacto disso? É necessário demais para manter a educação num patamar de inclusão e de crescimento que o país precisa, principalmente, lógico, no setor público. E o Ceará, por esses valores que estão sendo discutidos aí, Luzenor, o Ceará será o terceiro estado da federação mais beneficiado. Se for aprovado do jeito que está aí, elevando o valor da participação do bolo do fundo, Luzenor, o Ceará vai receber algo em torno de 1,5 bilhão de reais a mais com a verba do novo Fundeb. Quando você fala 1 bilhão de reais a mais, é para o Estado ou para os 184 municípios do Estado? Não, para o Estado, e no caso, dividindo para os 184 municípios do Estado do Ceará. Ou seja, Beto, ele vem para o Ceará, para o governo, e também para os 184 municípios. São 14 anos de vigência do Fundeb. Foi uma das melhores iniciativas do Congresso Nacional, em conjunto com o governo federal, para melhorar a qualidade do ensino básico no país inteiro. Os municípios do Ceará, a população do Ceará, os pais dos estudantes sabem da importância que é esse dinheiro para a educação, que dá uma melhor infraestrutura para as escolas e também acaba por preparar melhor os alunos da rede pública de ensino. O Fundeb, ao longo desses 14 anos, foi marcado também por distorções, por alvo da bandidagem, de gente que administrou mal o dinheiro público. Lembro que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará chegou a investigar denúncias sobre má utilização dessas verbas tão importantes e essenciais para a qualidade do ensino público no Ceará e em todo o Brasil. Então, é importante que os educadores, os secretários municipais acompanhem bem de perto a movimentação
dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, para que nós tenhamos a votação o quanto antes dessa proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, que torna o Fundeb permanente. Como bem expôs o jornalista Beto Almeida, deixa de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, tendo assim mais estabilidade e não ficando ao humor de quem está com a caneta na mão. E claro, Beto Almeida, quando eu falo assim sobre a vigilância que os educadores, professores e estudantes devem ter no acompanhamento da postura de cada deputado federal, cada senador do Ceará, nenhum deles, naturalmente, irá se opor à votação dessa PEC. Pois é, Luciano, olha, ninguém, eu acho que o educador e nem os nossos representantes em Brasília, os nossos deputados federais, vão ficar, por exemplo, distantes, estão acompanhando sim, a Prece tem feito também um trabalho de acompanhamento, diga-se de verdade, isso aí é a bem da verdade, e olha só, o que está proposto, como eu falei, hoje o Fundeb ele entra com 10%, né, da participação da União. O projeto prevê, Luciano, é levar isso para 20%, e isso num escalonado. Se isso for aprovado, por exemplo, no ano que vem, 2021, a gente já vai ter aí um aumento para 15%. O número é interessante aqui pelo seguinte: você sabe quanto é o valor aplicado por aluno neste ano de 2020 aqui no estado do Ceará, mas também em outros estados? Porque isso, naturalmente, Luciano, eles procuram, o Fundeb, ele procura dar um equilíbrio exatamente entre os estados mais ricos e os estados mais pobres. Mas para o Ceará, por exemplo, hoje, o custo por aluno aplicado mínimo é de R$ 3.965 por ano. Por aluno, ano, exatamente. E olha só, Luciano, se essa mudança for aprovada, por exemplo, já em 2021, o mínimo a ser aplicado por aluno pula para R$ 5.220. Um aumento aí já de cara de 31,7%. Então você percebe claramente a importância que esse fundo tem e a aprovação dele de forma definitiva, Luciano, para o impacto na educação. Um valor que se torna ainda mais expressivo, jornalista Beto Almeida, e lembrar para os nossos ouvintes internautas que um dos critérios para transferência dos recursos do Fundeb para os estados e municípios é o número de estudantes matriculados na rede pública de ensino. Diante desse critério, é importante, que também significa desafio para os secretários municipais de educação, para as secretarias estaduais de educação, manterem os alunos matriculados e estimular os estudantes a permanecerem na sala de aula, nas escolas, porque há uma preocupação muito grande com a migração, com a saída de estudantes, com o desestímulo dos estudantes em meio a esse cenário de pandemia. Lembro que há poucos dias eu li uma pesquisa mostrando que muitos estudantes pretendem deixar a escola após a pandemia. Então, a ausência dos estudantes nas escolas, na sala de aula, é um componente que acaba por gerar desestímulo mesmo na atividade estudantil, na agenda escolar. E isso pode provocar uma evasão que se refletirá num número menor de estudantes matriculados no ano de 2021. E aí, Luciano, a escola, as prefeituras, o governo do estado vai precisar de mais recursos, naturalmente, para manter o interesse desses alunos na sala de aula e o retorno de muitos que se evadiram. E como é que faz isso, Luciano? Eu acho que começa pela escola de tempo integral, que o governo já vem implementando, mas que precisa ser universalizado. Quanto mais tempo um aluno fica em sala de aula, melhor o aprendizado dele, mais distante ele está do risco das ruas. Mas para manter esse aluno dentro de sala de aula, precisa de verba, precisa de dinheiro. E olha, um dos outros mudanças que está sendo proposta no caso do Fundeb, Luciano, é uma modificação que eu quero dizer que é importante. É o critério de distribuição pelo valor aluno ano total. O que é isso? É o critério que é feito para distribuir a verba total por aluno. E isso leva em consideração a totalidade de recursos que é vinculada à educação. Vamos acompanhar a votação na próxima semana sobre essa proposta importante de tornar o Fundeb permanente e levar a você, ouvinte internauta, outras notícias nessa área da educação, que sejam notícias cada vez melhores para os professores.